everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 25.1, onde a gente vai tratar de um tema bem interessante. Hoje vai ter muita palavra nova, muito vocabulário para você. Nós vamos aprender a descrever as pessoas, a aparência das pessoas. What about it? Que tal? Let's go? Olha aí, 25.1, aula com o título de What do you look like? Que é o título da nossa aula, é uma pergunta. What do you look like? Como você é? Daí eu uso, presta atenção, essa expressão aqui, look like, para eu falar sobre a aparência de alguém, a minha aparência, enfim. Então, como você se parece, como você é, certo? E aí, physical appearance, descrever as pessoas fisicamente. Antes de começarmos, toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Além de fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Muito bem? Então é isso. Let's get started. Vamos começar. Describe people appearance, ou seja, descrever a aparência das pessoas. Describe people, dois pontos, appearance, aparência. Para descrever alguém, podemos falar como a pessoa é fisicamente, sua personalidade, seus gostos e etc. Certo? Hoje vamos ver a aparência física de uma pessoa. Muito bem? Vamos seguir. Leia o diálogo entre uma garota chamada Rosa e seus amigos e responda. Temos aí na número 1, quem Rosa está descrevendo. Temos a mãe dela ou a irmã dela. E aí, vamos ler? Let's read. Então, temos o Dub e a Rosa como duas pessoas na conversa. Então, sou Rosa. Então, Rosa. Esse sou, esse meu então. Do you have any brothers or sisters? Você tem algum irmãos ou irmãs? Yes, I do. Olha aí a estrutura do short answers que a gente aprendeu. Sim, eu tenho. I have a sister. Her name is Patrícia. She's a student too. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Patrícia. Tem acento porque não tem acento lá, certo? She's a student too. Ela também é aluna, estudante no caso. How old is she? How old is she? She's 19. Esse S aqui junto com o meu pronome pessoal, nada mais é que o meu verbo to be is, que está contraído, tudo bem? Então, she's 19. Does she look like you? Ela se parece com você? Olha a estrutura de look like. Então, perceba que o look e o like, ambos são verbos. E eles são usados separadamente, como vocês já conhecem, o like principalmente. Mas quando eles estão juntos aí, eles dão essa ideia de como uma pessoa se parece fisicamente, até mesmo na questão da personalidade, certo? Então, a Rosa fala a little, um pouco. She's not very tall, ela não é muito alta. She's medium high. Really, I'd say she's slim. She has shoulder length, dark brown hair. Então, ela começa aqui a dar toda uma explicação de como é a aparência física da irmã dela, da Patrícia. Então, she's not very tall. Ela não é muito alta.
ela é medium high, ou seja, ela tem uma estatura média. Se ela não é alta, ela é medium high ou ela seria pequena. Mas no caso aqui, medium high. Então já aprenderam aí a primeira palavrinha para falar, tirando a palavra tall, que eu acho que é uma palavra muito conhecida, mas medium high é aquela questão da altura, né, que é uma pessoa que não é tão alta nem baixa, ela fica lá no medium high. Eu acredito que eu sou medium high. 1,70 ainda não é exatamente tall, né? Acho que mais de 1,70 que fica tall. Really, I'd say she's slim. Slim é uma palavra que você usa para descrever a questão do físico mesmo de uma pessoa. Ou seja, slim significa magro, certo? Ela é magra. Depois eu vou explicar mais sobre essas palavras. Quando chegar no momento do slide, eu falo mais sobre esse slim. She has shoulder length dark brown hair, ou seja, ela tem o cabelo aqui no ombro, né? Shoulder, tanto é que você pode lembrar da palavra shoulder que nós aprendemos na aula. Shoulder é ombro. Length vai ser essa questão do comprimento do cabelo, certo? Ou seja, ela tem um cabelo no ombro. Dark brown hair, cabelo o quê? O cabelo dela é castanho escuro. And brown eyes, e olhos castanhos. Certo? Vamos falar castanhos aqui. Brown eyes. Oh, so she's a brunette, like you. Ou seja, ela é brunette, ou seja, que é aquela pessoa que é morena. Então, ela é morena como você, mas morena lá pra eles não é exatamente cor de pele, tá, gente? Ali é o cabelo mais escuro, é morena. Brunette, certo? Yeah, but her skin is quite fair. Ou seja, aí ela fala, né? Sim, mas a pele dela is quite fair. Ou seja, a pele dela é mais clara, certo? Não é tão escura. E aí, temos aqui a pergunta, what does her sister look like? Mas lá a gente vai voltar. E aí, olha só. Com certeza, quem a Rosa está descrevendo sobre essa questão, eu quase esqueci dessa parte aqui, não é a mãe dela, é a irmã dela, está descrevendo a irmã dela. E aí, de acordo com as coisas que a gente leu lá naquele texto, como é que seria essa irmã dela, a Patrícia? Seria mais para essa moça aqui ou esta aqui? Bem, primeiro que a gente viu que ela não tem blonde hair, cabelo loiro. Então, seria mais para esta moça aqui, cabelo aqui, ó, na altura do ombro, cabelo mais escuro, magra, enfim. Então vamos lá seguir. What does her sister look like? Como é que a irmã dela se parece? What does her sister look like? Então perceba que agora eu mudei. Eu não vou mais usar o verbo auxiliar do, porque agora eu estou falando de terceira pessoa do singular. A irmã dela, her sister, por isso que eu mudei o meu auxiliar para does ao invés de do. Certo? What does her sister look like? Look like ele aparece sempre nesse tipo de pergunta, lá no final da frase. Temos aqui as informações que ela falou lá naquele texto que a gente acabou de ler, certo? She's not very tall, ela não é muito alta. She's medium high, ela é mediana, né? Não é tão alta. Embaixo a gente fala mediana. Really, isso aqui é só um complemento mesmo, que é na hora da fala, então não precisa ser traduzido. I'd say she's slim, eu diria que ela é magra, slim, a gente vai aprender mais sobre essa palavra. She has shoulder length, straight, dark brown hair and brown eyes, ou seja, ela tem o cabelo no ombro, liso, straight. Ela não chegou a falar liso aqui, ela não chegou no texto. Straight significa liso nesse contexto, tá? Dark brown hair, o cabelo castanho escuro, e olhos castanhos. Então seria esta moça, ela tem olhos verdes, né? Essa aqui teria olhos castanhos, mas enfim. What does she look like? Então, como que ela se parece? Como é que ela é? Como é que ela se parece? Como ela é? Então, temos aí high, build, hair, eyes. Ou seja, várias situações para a gente usar. High vai significar altura. High, altura. Temos aqui tall. A gente viu que ela é tall. Então, foi o vocabulário que foi passado para a gente. Build, tipo físico. O tipo físico dela é slim.
certo? O slim, ele vai ser usado para essas pessoas que são magras, mas não tão magras assim, certo? Uma coisa assim, esbelta, é uma pessoa esguia, certo? Temos outras palavras para magro também, tanto slim quanto outras também a gente vai descobrir já já. Hair, que é o tipo de cabelo, o tipo do seu fio, como é que é seu fio? Temos aqui o tipo dela, long, certo? Que é longo, que a gente está falando agora desta moça aqui, desta loira, nós estamos falando da Patrícia. Então é long, straight, liso, blonde, loiro. Eyes, os olhos. Blue, são azuis. Muito bem? Então, juntando todas essas informações e fazer uma frase só, porque a gente tem aqui como se estivesse preenchendo um tipo de formulário, ou seja, height, altura, build, tipo físico, hair, eyes. Agora a gente vai juntar tudo isso e vai fazer uma construção com essas palavras. Daí você vai usar dois verbos, são dois verbos que estão aqui mais presentes, que é o verbo to be, claro, com certeza ele sempre está presente, e o verbo to have, ou seja, o to be, que ele no singular, no presente, você vai usar esses aqui, o is, o are ou o am, são esses três, certo? E temos também o to have, que você vai ficar entre a variação dele também, que vai ficar to have igual a have ou has, certo? Você vai usar um desses dois. Como assim? Have para todas as pessoas dos pronomes pessoais, menos a terceira pessoa do singular. Has é o único verbo que você vai usar com a terceira pessoa do singular em frases afirmativas. Então, olha aqui, temos she's tall, ela é alta. Então, você vai falar que a pessoa é, usando o verbo to be, que significa ser e estar. Então, aqui ela é alta. And slim, e magra. She has long, straight, blonde hair. Ou seja, she has, ela tem. Aí você vai usar o verbo ter no sentido de posse para dizer que uma pessoa tem um cabelo longo, liso e loiro. Perceba que a palavra cabelo aparece lá no final, é a última palavra. A gente fala, ela tem cabelo, e aí começa a falar os adjetivos, assim, assado, enfim. No inglês, não. O inglês é o contrário. A gente coloca primeiro o adjetivo na frente e o substantivo vem depois. Então, perceba todos os adjetivos que vêm na frente do substantivo cabelo. Temos o adjetivo longo, que é a questão do tipo de cabelo dela. Straight também, que é o tipo de cabelo. Blonde, tipo de cabelo. Certo? Long, straight, blonde hair. E depois que eu vou falar a palavra cabelo. And blue eyes, ou seja, ela ainda coloca esse conector aí, que é o and, porque ela vai falar mais uma outra informação, a última, e dizer sobre o eyes dela, que é blue, azul. Então, de novo, a palavra eyes, que é um substantivo, vem depois, e o blue, que é o meu adjetivo, caracterizando a palavra olhos. Blue eyes. Muito bem, tem mais informação aqui. Vamos apagar. Olha aí, esta parte do to be, certo? Eu vou usar o verbo to be para falar sobre altura e tipo físico, muito bem? E nesta parte aqui, eu vou usar o verbo to have, que já falei, que eu coloquei para vocês aí, que você tem a variação dele, tanto have quanto has, beleza? Não vai usar com essa partícula aqui, essa palavrinha to, ela não vem. Você só vai usar ela quando esse verbo não for o principal, né? Agora, aí assim, assado, ele vai se tornar verbo principal da oração. Aqui ele não está conjugado, está na sua forma do infinitivo. Não se esqueça, beleza? Temos lá, what do you look like? Agora eu quero saber sobre você, aluno, você, estudante que está me ouvindo. Você tem uma aparência física da qual eu não conheço. E aí eu gostaria de saber, what do you look like? Como é que você é? Temos essas perguntas. Olha aí, are you tall or short? Você é alto ou pequeno? A palavra short é o contrário de tall, certo? Tall, alto, short, pequeno.
Are you thin, slim or chubby? Agora sim, thin, essa primeira palavra, ela é magro. E é mais magro, ou seja, é uma pessoa mais magra do que uma pessoa slim, certo? Então, quando uma pessoa, eu acredito que eu seja slim, que tem essa tradução de, posso traduzir para magro, enfim, mas o thin, ele é uma pessoa que ainda é mais magra, tá num outro nível do que não está no slim. O chubby é o gordinho, só que veja bem, você não vai usar, é uma questão até de ter noção, né? A palavra chubby é a palavra mais usada. Temos uma outra palavra que eu acho que também todo mundo conhece, que é a palavra fat. Essa palavra não é muito interessante usar, né? Não sou educado, não sou bacana, então opte por usar a palavra chubby. Vai falar, eu sou gordinho, eu sou gordinha. Chubby. Chubby é a palavra que você deve usar. Muito bem? Então, are you thin, slim or chubby? Qual dos três? Do you have short or long hair? Você tem cabelo curto ou longo? Is it black? É preto? Is it blonde? É loiro? Or is it red? Ou seja, é vermelho, enfim. Mas vamos aprender também a falar a palavra tingido, cabelo que é pintado, tingido. Do you have brown or green eyes? Ou seja, você tem olhos castanhos ou verdes? Claro que existem mais tipos de olhos, né? Mas a gente, por enquanto, só tá aqui. Daí você vai usar essas duas situações. O to be para falar sobre altura, tipo físico, porte físico. E o to have para falar do seu hair, seu cabelo e eyes, olhos. Portanto, você vai escolher lá. Se fosse eu falando, are you tall or short? Eu vou falar I am tall, porque eu sou medium high, na verdade, mas as opções aqui tá um ou outro, então vou colocar tall. Are you thin, slim or chubby? Ou seja, eu falarei I am tall and vou colocar agora meu verbo contraído, certo? I'm slim. Ou seja, eu sou magra, mas não é um magra tão magra quanto thin. Thin é um nível maior, entendeu? Na segunda nós temos sobre o hair e o eyes. Do you have short or long hair? I have. Se fosse eu vou ficar só entre esses dois aqui, porque na verdade meu cabelo não é curto, mas eu vou colocar I have short, porque também não é longo. A gente já vai aprender outros vocabulários para falar médio também, já já. I have short hair. I have short hair and eu vou falar brown, vou usar brown aqui, que meu cabelo é castanho, mas não está castanho hoje em dia. Então, and brown hair, ou seja, seria interessante eu colocar, na verdade, o verbo to have de novo. Porque seria interessante eu falar, eu tenho cabelo curto, I have short hair, and I have, eu repeti o meu verbo de novo. Isso é repetir de novo, muito bem, isso aí, é repetir de novo, né, gente? Então, and I have o quê? Brown eyes, desculpa, brown eyes. Vou colocar aqui sobre os meus olhos já. Então, I am tall and I'm slim. Eu sou alta e sou magra, esguia, enfim. I have short hair and I have brown eyes. Eu tenho um cabelo curto e eu tenho olhos castanhos. Vou colocar aqui. Mas não parou por aí. A gente vai descobrir mais informações, mais palavras para você falar e começar a partir de agora. Porque nem tall acredito que eu seja. Eu acredito que eu seja medium high. Porque tall eu acho que deve ser mais de uma pessoa que tem mais de 1,70, né? Eu acho, mas enfim, também não tenho certeza. Olha aí, os adjetivos utilizados para descrever pessoas são relacionados à altura, tipo físico, cabelo e olhos. Então, a gente tem aqui as três situações. Sobre a height, a altura, nós temos short, né? Que eu preciso traduzir, a gente sabe, né? Que é o menor de todos. Medium high, que tem a altura aí mediana. High significa altura, tá? E você vai usar a palavra high para falar medium high. E o último, tall, que é alto. Muito bem? Vamos para next. Tipo físico, porte físico. Começamos aí, build.
Build, nós temos o quê? Fat, que eu já te falei que não é interessante falar essa palavra, mas ela existe. Então, chubby or overweight, acima do peso. Então, você tem essas duas opções para usar. Plump. Então, assim, o que vai mudar mesmo de uma coisa para outra é como você enxerga a pessoa. Então, assim, ambos estão gordinhos, só que uma tem um porte físico diferente do outro. Você percebe se a pessoa é mais redondinha, essa aqui não é tanto, então vai mudando. Então, neste caso, você vai usar plump. Então, associa muito aí a imagem, a palavra com a imagem, certo? Porque na tradução você vai encontrar plump como gordo, gorda, tá entendendo? Então, enfim, plump. Temos a próxima. Próxima, slim, ou também você tem a opção de falar slender, certo? Que como eu falei para vocês, que é uma pessoa que é magra, mas não tão magro quanto o thin. O thin, ele é mais magro, certo? Slim, slender, thin. Perceba que na imagem mesmo não tem muita diferença, né? Porque é difícil você achar uma imagem mesmo que vai ficar 100%. Mas entendo que slim, slender é magro, mas não tanto quanto thin. Enfim. Temos o próximo. O próximo é muscular. Muscular, que é o quê? O cara musculoso, o cara que voa, a mulher musculosa, né? Que tem muitos músculos aí. Então, você fala, tipo dele, o build dele é o quê? Muscular. Temos o outro, que é o stout, certo? Stout, que é este aqui com esse porte mais robusto, certo? Forte. É uma pessoa que pode até não ter tantos músculos, mas ela tem aquela, sabe, aquele porte maior, enfim, seria, vocês estão entendendo o que eu estou falando, uma pessoa robusta, entroncado, enfim. Então, temos aí as explicações. Quando uma pessoa tem um corpo esbelto, dizemos que essa pessoa é slim, slender. Esse esbelto aí não é aquela coisa, gente, não entendem assim, o corpo... Você pode ser slim, slender, porque você não é tão magro assim. Então, porém, quando a pessoa é magra, bem mais magra, a gente diz thin. Já se queremos dizer que alguém é muito magro, ou seja, tem ainda um nível maior que o thin, certo? Que a pessoa skinny, que é a pessoa que é mais magra do que o thin, certo? Não que o slim, slender não seja magro, mas é como se fosse uma escadinha, certo? Slim, slender, thin e por último skinny, certo? Ainda sobre o peso, podemos dizer que alguém está acima do peso, como falando de overweight. Ou alguém pode ser gordo, fat, que, enfim, que essa palavra não gosto de usar. Ou alguém pode ser musculoso, muscular. Ou então estar em boa forma, be in a good shape. Você pode também falar que a pessoa está, né, be in a good shape, ao invés de usar a palavra muscular. Muito bem? Outras palavras que podemos usar para gordinho é chubby, cheinho e plump. Plump, que fica nessa questão do cheinho, né? Então, gordinho, chubby, cheinho, plump. Você viu a imagem lá daquelas pessoas? Ou deu uma alterada quando chegou na parte da mulher? E obeso, obese, certo? E essas são as palavrinhas. Agora vamos para a parte do hair. Cabelo. Cabelo nós temos aí 3 tipos. Long, longo. Shoulder length, ou seja, o cabelo aí com o comprimento no ombro, ou seja, pode ser acima do ombro, pode estar batendo no ombro, certo? E o short, que é o cabelo curto. Então, short vai ser usado tanto para altura, high, e tanto para falar do hair, do cabelo. Mais informações. Length, que é comprimento. Temos long, shoulder length e short, mais uma vez. Então, temos também o tipo, type, o tipo do seu cabelo, do seu fio capilar. Como é que é o type dele? É curly. Curly, que é o que? Enrolado. Straight, que é liso. Ou wave, que é ondulado, certo?
Engraçado que a palavra wave também significa, no caso, lembra a palavra ondas, certo? A palavra ondas em inglês, certo? E aí, vamos falar agora também sobre a palavra, só que wave com onda é com E no final. Então, eu falei que lembra. Mas a palavra straight é uma palavra engraçada, assim. Engraçada, mal dizer, uma das. Como eu falei para vocês, é aquela questão de que uma palavra ela pode significar várias coisas, dependendo do contexto que ela é usada. Aqui, para falar sobre hair, ela vai significar liso. Liso, straight, liso. Porém, para falar sobre, por exemplo, sobre direção, go straight ahead, vai direto. A palavra straight vai significar direto. Straight também significa hétero, sabe? Então, assim, vai ter vários significados a palavra, dependendo do contexto. Mas no contexto deste contexto, straight é liso, muito bem? E aí temos a próxima, que são o quê? Que é o quê? A questão do colors, cores. Então, temos várias cores de cabelo aí. E são eles: black, preto, brown, marrom, blonde, louro, red, vermelho, gray, cinza. E o dyed, que é o quê? Que é o cabelo tingido, certo? O cabelo pintado, enfim, de qualquer cor, porque nem todo mundo tem somente essas cores aí. Para falar do eyes, dos olhos nós temos a seguinte situação. É o mais bonito aqui, eu acho tão bonito, olhos de cor hazel. Hazel, que é o quê? Cor de avelã. Não chega a ser exatamente aquela coisa castanho, né? O brown, brown eyes, não chega a ser. Ele é mais, né? Ele é mais clarinho. Então, hazel, blue, que é azul, green, que é verde, brown, que é castanho. My eyes are brown, né? Meus olhos são castanhos. E temos os special features, ou seja, temos aí mais informações para vocês, né? Então, a gente fala aí de mais informações especiais para adicionar aí no seu vocabulário mais coisas, ou seja, vocês podem notar que, pelas imagens que nós vamos falar de sardas, de barba e de bigode. Então, como é que fala sobre isso? Olha só as informações. Vamos lá. He has a mustache and wear glasses. Ou seja, ele tem, para falar da questão do bigode, eu vou usar o verbo to have. Então, ele tem, he has a mustache, que é o bigode, and wears glasses. E ele usa óculos, glasses, que eu também posso chamar de glass, certo? Porque tá no plural aqui. E aí, glass, na verdade, também significa, depende, né? Glass também significa vidro. Então, na verdade, interessante você só falar glasses mesmo, certo? Fala somente glasses. He has a mustache and wears glasses. Aí, na verdade, eu confundi a informação. Na verdade, eu ia falar que glass sem o S aqui, sem essa questão, vai significar vidro, copo de vidro, vidro mesmo que cai no chão, enfim, que quebra, ou copo, give me a glass of water, me dê um copo aí de... copo qualquer, né? Mas aí seria um copo de vidro, no caso. Glass of water, copo de água, mas ele é de vidro. E temos a beard que significa barba. He has a beard, ele tem uma barba. Então, essa barba não é mustache, ou seja, é uma barba completa. Então, he has a beard, e eu uso ainda o meu verbo to have, para falar sobre ter uma barba, certo? E também eu tenho aí o freckles. Freckles, he has freckles. O que é isso? Ele tem as pintinhas, as sardas, certo? He has freckles.
esta é a palavra para usar que ele tem sardas. Muito bem? Temos mais informação aí, ó. Se uma pessoa tem barba, como eu falei, dizemos beard. Se uma pessoa se uma pessoa tem bigode, dizemos mustache. E se ela tem sardas, freckles. Muito bem? Muito simples, muito fácil. E agora, describing people's beauty, ou seja, descrever a beleza das pessoas. Para descrever a beleza das pessoas, beauty é beleza, certo? Vamos aprender alguns adjetivos que podemos descrever a beleza de alguém. Então, assim, a gente aprendeu sobre como dizer quando uma pessoa é da sua height, da sua altura, do seu tipo de cabelo, type of the hair, color of the eyes colors, ou seja, as cores dos olhos, e dentre outras coisas. Mas agora vamos prestar atenção nesses adjetivos para dizer sobre a beleza de alguém. Então, quando você quer dizer que alguém é bonito, né, você usa beautiful. Mas neste caso, beautiful é somente para mulheres. E claro, coisas também, objetos, enfim. Mas beautiful para mulheres e para homens você vai usar handsome. Handsome, então she's beautiful, ela é bonita. He is handsome, ele é bonito. Outra palavrinha muito usada é o good looking, que é o quê? Que quer dizer boa aparência, bonito, enfim. Pode ser usada para homens e mulheres também, a palavra good looking. Você pode dizer que ela é pretty, ou uma gracinha, cute, certo? Pretty não é muito usado com homem não, mas também pode ser usado caso, enfim, quebrar algumas barreiras aí, por que não? Muito usado também para dizer que ela é linda, deslumbrante, você tem essas duas opções aqui, que das duas eu gosto mais dessa aqui, que é gorgeous. É uma palavra até bonita de se falar, gorgeous. Maravilhosa, incrível, deslumbrante, tudo que você for imaginar de coisa positiva, lindo, linda, esplêndida, você vai usar a palavra gorgeous. E a palavra stunning, que também significa essa situação, tudo de positivo ao falar sobre algo para uma pessoa, ou sobre uma outra coisa. Então, esplêndido, esplêndida, belíssimo, enfim. Certo? Todos esses são adjetivos para falar da beleza de alguém. Para homens, a gente vai usar, também pode usar a palavra charming. Charming, charmoso. Também para mulher, por que não? He's charming. Ele é charmoso, aí pode ser também bonito. Enfim, ser charmoso é bonito também. Temos aí, escrever pessoas é bem fácil quando sabemos as características marcantes delas. Podemos perguntar como a pessoa é no geral, ou seja, quando queremos saber como ela é, e fisicamente para isso dizemos What do you look like? Como você é fisicamente, né? Como você é, como você se parece. Na verdade, você só traduz para como você é. Então, what do you look like? Para falar essa questão de aparência. Então, para responder, podemos dizer, então a gente viu aí a questão do verbo to have, verbo to be, e também temos o wear para falar que usa óculos, certo? Lembrando que a palavra wear, na verdade, a tradução é vestir, só que aqui você usa o óculos, não vai adaptar. I am, eu sou, para falar da height e da build, ou seja, da sua altura e do seu porte físico, a gente já viu isso. I have, e isso porque você está falando de você, primeira pessoa do singular, para falar o quê? Eu tenho sobre o seu hair e o seu eyes, ou seja, o seu cabelo e seus olhos. Lembrando que o adjetivo vem antes dessas palavras aqui. Meu cabelo é liso. Straight hair. Hair vem depois, assim como eyes e assim por diante. I wear glasses. Usar óculos. Caso você use óculos. I have a beard. Tenho barba para você falar de mustache. Mustache e barba. Barba você vai usar o I have, que ou seja, o verbo to have. Eu tenho. Let's practice. Vamos praticar? Olha aí, what does he look like? Ou seja, como é que ele é, qual é a aparência dele. Temos 3 opções aqui. He's tall and thin. Eu já vejo aqui, tall and thin, eu já falo não é. A imagem não diz que ele é magro.
He's tall and overweight. Pode ser. He has short, straight, red hair and brown eyes. He has a beard. Ou seja, ele é alto, acima do peso, ele tem um cabelo liso curto, cabelo vermelho liso curto, olhos castanhos e barba. He is tall and overweight. Ele é alto e acima do peso. He has short, straight, brown hair and brown eyes. He has a mustache. E aí, ele tem um cabelo curto, castanho. Ele tem olhos castanhos e ele tem uma barba. Obviamente, a gente só podia marcar, né, juntos aqui, together, a letra C. Porque o que matou aqui mesmo foi a questão do cabelo, que é brown e não red. E também porque ele não tem uma beard, ele não tem uma barba, ele tem uma mustache. Ele tem um bigode. Bigode. Match the pictures with the descriptions, ou seja, você vai marcar aí as imagens 1 e 2 com as descrições abaixo. Primeira descrição, vamos lá. She has short, curly black hair and black eyes. E a segunda, she has long, straight, blonde hair and blue eyes. A primeira a gente está falando o quê? Que ela tem o quê? Short, curly, black hair, tudo isso. O que é isso? Cabelo curto, enrolado, preto. Qual é a cor dos olhos? Black eyes, olhos pretos, né? Mas ninguém tem olhos pretos exatamente, né? Assim, castanhos. Alguém tem, enfim. She has long, straight, blonde hair and blue eyes. É o quê? O cabelo longo, liso, loiro e os olhos azuis. Então, essa aqui fica A2 e aqui ficaria A1 pelas descrições. Muito bem? Então, estamos falando de length, que é o que? O comprimento. Type, tipo, que é straight. Então, length, long, long, long. Straight, type, liso. Blonde, que é o color, a cor, certo? Então, aqui você vai, na última, circular a opção correta. Temos aí na na questão A. So, what do you look like? Como é que você é? Então, como é que você é? Well, I am or I have chubby. E aí, para dizer que a pessoa é chubby, ela vai dizer I am or I have. Com certeza, I am. Você vai usar o verbo to be para falar que você é chubby, certo? Gordinho. And I have or am red hair. Para falar de cabelo, você vai dizer que você tem ou é cabelo vermelho? Com certeza, I have red hair. Really? Sério? Are or have you tall or short? Ou seja, para falar da altura, da height, você lembra? Você vai usar o verbo to be. Are you tall or short? Você é alto ou baixo? Daí a pessoa fala lá na letra B, I am ou I have short, ou seja, é short, ele está falando só mesmo da altura dele. Esse caso, você vai usar o verbo to be ou o verbo to have para falar sobre a altura. Sabe que é I am short, eu sou baixinho, né? Na última, do you have ou do you is curly hair? Chega até dói falar do you is. Com certeza é have, com certeza absoluta, certo? Por quê? Tanto porque a gente vai falar do estilo de cabelo aqui, a gente vai usar o have, tanto porque, olha só esse auxiliar aqui do presente, gente, não vamos usar com to be nem lascando. Certo? Do you have curly hair? Você tem cabelo enrolado? A pessoa quer perguntar, tá perguntando. Daí ela fala, no, I don't. Não, não tenho. Straight hair. Se a gente tá falando ainda de cabelo, só pode ser have. I have straight hair. Certo? Olha aí nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.